Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil. Nossa, professor, que aulas diferentes você está fazendo de Geografia do Brasil. Primeiro você fez uma análise da região norte, agora você está analisando estado por estado. Exatamente, pessoal. Para que quando a gente for estudar a geografia do Brasil, chamada de Geografia do Brasil Escolar, em que nós abordamos basicamente três aspectos, que são os aspectos naturais, humanos e econômicos, nós conheçamos bem o nosso país. Quando eu falar Rondônia, Acre, você tem dados para poder, evidentemente, estar à vontade, comparar, destacar os estados. Então, é uma abordagem diferente, mas é uma abordagem fundamental em que eu sempre sonhei em trabalhar, mas devido às exigências de cumprimento de material, exercícios, revisões, datas de Enem, nunca foi possível, a gente sempre ficou com as mãos atadas. Agora não, a gente tem o canal e o canal nos dá essa liberdade, essa flexibilidade. Preferimos trabalhar devagar, com qualidade, passo a passo, super embasados para que a gente possa sim ter este conhecimento, que ele seja absorvido por nós e a partir dessa absorção a gente transforme, faça de forma consciente e enfrente qualquer exame, concurso ou vestibulares. O mote de hoje é o querido estado de Rondônia. Observe um belíssimo, um mapa espetacular que é o estado de Rondônia. O estado de Rondônia que faz fronteiras com vários estados, ao norte com Mato Grosso, com Amazonas, a nordeste com Amazonas e parte do Mato Grosso, noroeste com Amazonas, oeste com o Acre e também ele tem uma extensa fronteira internacional com a Bolívia, este país continental porque não tem saída para o mar. Há importantíssimos municípios no estado, claro que o mais importante dele é a capital, Porto Velho, por onde passa esse rio imenso, que é o Rio Madeira, que em alguns trechos é chamado de Mamoré, em outros é chamado de Guaporé, ele que banha uma das principais cidades do estado, que é Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, que faz uma dupla, é uma cidade gêmea, com do lado boliviano Guaiará-Mirim. Então são cidades gêmeas, do lado brasileiro Guajará-Mirim, do lado boliviano Guaiará-Mirim, que é a Guajará-Mirim dos nossos amigos bolivianos. O estado, a gente pode dizer que começa, no sul do estado, fronteira com Mato Grosso, município de Comodoro, a cidade de Vilhena, também é uma cidade importante. Então nós temos a oeste Guajará-Mirim, no sul nós temos Vilhena, fronteira com o estado do Mato Grosso. À medida que a gente vai para o interior do estado, seguindo a BR-364, nós vamos encontrar cidades importantes como Pimenta Bueno, Cacoal, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes, até atingirmos no norte do estado a nossa querida cidade capital do estado, que é Porto Velho. Observem que aqui nós temos o rio Jamari, que é afluente do nosso rio Madeira, o principal rio do estado, afluente do rio Amazonas. Nesta região nós temos uma grande produção de ouro, de madeira, e as cidades do interior da cassiterito, minério do estanho. Mas o rio Jamari, que é afluente do Madeira, ele se destaca por essa grande represa, esse grande lago artificial, que é a usina hidrelétrica de Samuel, que até bem pouco tempo era grande produtora de energia para o estado. Mas à medida que o estado ia se desenvolvendo, principalmente a partir dos anos 80,
e nós vamos ter aí digamos, uma explosão demográfica. Essas cidades que eu falei para vocês, elas eram vilas, 5, 10 mil habitantes, de repente, em questão de 10 anos, passaram a ter 50, 60 mil habitantes. Por isso elas são chamadas de cidades cogumelos. Elas começam pequenininha, como se fosse a base do cogumelo, o tronco, depois elas se expandem rapidamente, como se fosse a copa, o guarda-chuva do cogumelo. Pois bem, isso demandou cada vez mais geração de energia. Então está se construindo no Rio Madeira 2 imensas usinas hidrelétricas, que são as usinas de Jirau e de Santo Antônio, que juntas trarão 7 mil megawatts para o Brasil, ou seja, praticamente acrescentarão 10% da nossa geração de energia. Bem, espero que vocês tenham aí namorado, paquerado o estado de Rondônia, de forma geral, alguns comentários, E agora a gente vai fazer aquela análise tradicional, com dados que possam ser comparados com as regiões brasileiras, com o próprio Brasil e com todas as 27 unidades da federação. Então aí a importância de se fidelizar os aspectos analisados. A gente vai começar pelo tamanho do estado, um estado quase do tamanho do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 248 mil quilômetros quadrados, Rondônia tem 237 mil. E Rondônia representa 2,8% da área do Brasil, quer dizer, bastante representativo. Em termos de municípios, vem crescendo bastante, já são 52. O Brasil, que tem 5.570 municípios, praticamente 1% dos municípios brasileiros, é um estado que se destaca, por estar na Amazônia, evidentemente, precisa ser preservado, apesar da terrível política do meio ambiente implantada pelo atual governo, que quer evitar as unidades de conservação e, pior, quer diminuir as unidades de conservação. Vejam só que absurdo. Mas é um estado que preserva muito, são 55 mil quilômetros de unidades de conservação. Para um estado de 237 mil quilômetros quadrados, é mais de 20% do estado. Ótimo, excelente, quer dizer, tem muita área para explorar, não tem por que ficar violando essas unidades de conservação. A população é pequena, gente, como a região norte é pequena, apesar do crescimento dos últimos 20 anos, representa menos de 1%, 0,9% da população brasileira, que este ano vai fechar na casa dos 211 milhões de habitantes, como nós vimos no Jornal do MASA, no relatório da ONU ontem, e tem cerca de 1.750.000 habitantes. Bem pouco, Um bairro do sul da cidade de São Paulo, Marcilac, Parelheiros, tem 3 milhões de habitantes. E distribuídos numa área bastante grande, então a população tem espaço à vontade. A taxa de analfabetismo é terrível, isso porque eu não estou levando em consideração o analfabetismo funcional, a qualidade da educação. Taxa de analfabetismo em Rondônia de 8,5%. É a mesma taxa de analfabetismo brasileira, que é simplesmente terrível. Quer dizer, é uma notícia muito complicada para a gente dar, eu principalmente que sou professor. 8 anos ou mais de estudo, apenas 48% da população de Rondônia tem. Quer dizer, podemos dizer que a população de Rondônia sequer concluiu o ensino fundamental 2. Mas num país em que isto representa apenas 55% da população, é realmente assombroso. A nossa taxa de escolaridade é baixíssima. É um país que desse jeito não vai conseguir dar certo nunca, porque se estuda muito pouco no Brasil. A taxa de mortalidade infantil é simplesmente pavorosa. A do Brasil, que é um dos poucos países do mundo
que infelizmente após 2013 cresceu, onde se viu um país que não consegue dar assistência de saúde para crianças, ela hoje está em 15 por mil, em Rondônia de 21 por mil. Isso mostra que o setor de saúde em Rondônia não é bom, ou seja, a medicina está aquém, os hospitais estão aquém, o Sistema Único de Saúde está aquém. O PIB do estado, ele representa apenas 0,7% da economia brasileira, de 85 bilhões 150 milhões de reais, é que o estado de Rondônia produz todo ano, enquanto o PIB do Brasil, como a gente já sabe, é de 12 trilhões e 800 bilhões de reais. Então esse montante, Rondônia representa apenas 0,7% da economia. Mas como a população é pequena, a renda per capita acaba sendo interessante. A renda per capita em Rondônia é de 54 mil reais por ano. Ou seja, cada rondoniense deveria estar desfrutando hoje de R$ 4.500 por mês. E o salário mínimo, contraditoriamente, é de apenas R$ 1.000. É para vocês entenderem o que é o Brasil. A nossa renda per capita é de 66 mil reais. Ou seja, cada brasileiro já produz hoje 5 mil reais por mês. No entanto, o próprio governo estabelece um salário mínimo abaixo da renda per capita do país. Ou seja, o governo concorda com o sistema de concentração de rendas. Então, esse governo é tudo menos democrático. E não se trata apenas do governo atual. Todos, obviamente, contribuíram para este processo, mas não se isenta em forma, em hipótese nenhuma, o governo atual, que parece que é mais chucro que os anteriores. A renda per capita de Rondônia é boa, como eu disse, mas ela é 12 mil reais abaixo da renda nacional. Então, o estado mais pobre. Tanto que até um salário mínimo, 23,3% dos rondonienses ganham. Vejam só que absurdo. No estado em que a renda per capita é de R$ 4.500, nós temos gente, de cada 4 pessoas, uma pessoa recebe menos que um salário mínimo. E isso é proibido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Porém, no Brasil, a média é maior. 24% dos brasileiros têm que viver com um teto de um salário mínimo, sendo que o mínimo garantido em Constituição seria de um salário mínimo. E o atual governo quer precarizar ainda mais o trabalho. Começou com o processo do senhor Michel Temer acabando com as leis trabalhistas. Quer dizer, é um país simplesmente estúpido. Acontece, pessoal, que a gente não sabe isso. Nós não temos essas informações. Em não tendo, a gente vota em qualquer Zé Mané, a gente concorda com a fala de qualquer Zé Ruela, a gente vai na rua protestar por mentiras, e pior, a mídia que teria o papel que eu estou fazendo aqui, não cumpre sua parte. Por quê? Porque está atrelada ao interesse das grandes empresas e desse sistema corrupto que mantém o Brasil. O ICMS, que é considerado o maior dos impostos brasileiros, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, no caso do estado de Rondônia, ele é de 6 bilhões 657 milhões na última arrecadação, evidentemente em 2018. No Brasil, o ICMS, o ano passado, em impostos, ele trouxe para o governo brasileiro, para o governo estadual, municipal, 1,27 bilhões de reais. E se diz na mídia que nós não arrecadamos,
que o governo não tem dinheiro para gastar, vai mentir para outro. Quem manda se atrelar com o sistema financeiro e destinar esse dinheiro para o sistema financeiro? Sabe por que eles fazem isso? Porque eles ganham do sistema financeiro. Porque um país com um imposto de mais de R$1 trilhão, dizer que não tem dinheiro para pagar funcionalismo público, que precisa fazer reformas da Previdência para economizar 120 bilhões, vai mentir para outro. Em relação aos veículos, o estado de Rondônia ele tem registrado oficialmente, pagam impostos, né? São documentados cerca de 797 mil veículos. No Brasil, nós temos 86 milhões de veículos. Evidentemente, são mais, tanto em Rondônia como no Brasil, mas esses não pagam impostos, esses não estão no sistema legal documental do país. Em termos de rodovias, vocês devem estar lembrados pelo estado do Acre e pelo Paraná, que eu analisei. As rodovias sempre são um sistema federal e estadual. A gente desconsidera as municipais e as vicinais. Rondônia tem um sistema rodoviário modesto, 6.800 quilômetros, sobretudo pelo tamanho do estado, que é praticamente o tamanho do estado de São Paulo, sendo que o estado de São Paulo tem 140 mil quilômetros. Então, olha a diferença de sistema viário de um estado desenvolvido, claro, dentro do contexto brasileiro, de um estado mais pobre. O Brasil, que tem 302 mil quilômetros de estradas nesse sistema, ou seja, federais e estaduais. Em relação à pavimentação, ou seja, ao asfaltamento, que é o que importa para a população que vai desfrutar, né, com seus veículos, o estado de Rondônia só tem 40% da malha rodoviária asfaltada. E isso que são as melhores estradas do estado. O Brasil só tem 58%. Isso que eu não estou levando em consideração, evidentemente, a qualidade da capa asfáltica. Policiais é um dado bastante interessante, lembrando que a gente sempre utiliza dados da segurança pública, da violência, do Atlas da Violência do IPEA, ao contrário do que fez e que eu estou analisando, o dado enviesado da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é exame absurdamente publicou, distorcendo a realidade, então mentindo na cara dura. Eu coloco na capa do vídeo a mentira ano a ano para mostrar que os caras estão enviesando, mas aqui a gente não tem compromisso com ninguém. Está vendo se na capa do vídeo tem algum político? Não, não está. Então, porque a gente trabalha com a verdade. Bem, o índice de policiais por 100 mil habitantes no Brasil é de 272 policiais por 100 mil habitantes. Rondônia, o bicho é pegado. 496 policiais por cada 100 mil habitantes. Por quê, gente? Porque é uma fronteira muito complicada ali com a Bolívia. O narcotráfico é muito grande e para coibir a violência. Em Rondônia, gente, tem muito garimpeiro, muitas pessoas que vão trabalhar nas usinas hidrelétricas. Quer dizer, apesar de temporariamente, tem muito mais homens do que mulher. Então é natural que o ambiente fique mais violento, mais agressivo, o consumo de drogas e de bebida alcoólica é maior, então o policiamento tem que ser maior. Em relação aos homicídios por 100 mil habitantes, a gente não pode dizer que é muito pior que o Brasil, não. Está 10% a mais do que o Brasil. No caso brasileiro é de 24 mil homicídios, 24 homicídios por cada 100 mil habitantes. Em Rondônia, de 26 homicídios para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, está calmo o estado. A população carcerária ela é de 11.600 presos. No Brasil, são mais de 800 mil presos. Quer dizer, uma população carcerária pequena se comparado ao Brasil, né? O déficit prisional, que são aquelas pessoas que estão condenadas, mas não têm lugar na cadeia, estão
cumprindo em liberdade. Hoje no estado é de praticamente 1/3 da população carcerária, 4.200 pessoas que estão desfrutando de uma liberdade que não deveriam estar. Acontece que no Brasil o déficit prisional é de 330 mil vagas. Tem pelo menos no Brasil 330 mil pessoas que deveriam estar presos e estão vivendo normalmente sociedade como nós. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, como é um estado mais pobre que a média brasileira, continua abaixo da média brasileira, com apenas 0,690. É um número baixo, sobretudo porque o Brasil já é pobre, tem um IDHM de 0,730, então nós temos um estado pobre, infelizmente. Gostaríamos que esta não fosse a realidade, sempre torcemos para Rondônia, eu gosto particularmente de Rondônia, mas infelizmente estes são os dados. Ficamos por aqui com mais um estado. Na próxima aula, Geografia do Brasil, a gente apresenta mais um dos estados da região norte. Já foram 2, Acre e Rondônia. Faltam 5, porque a região, como nós vimos, tem 7 estados. Faltam Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Eu os aguardo em qualquer momento. Fiquem bem, continuem estudando. Tudo de bom, gente. Tchau!